Boa noite, são 20 horas aqui na cidade de Birigui, estado de São Paulo, e a paz do Senhor a todos os nossos irmãos em Cristo, amigos, que a paz de Cristo reine em vossos corações. Estamos hoje estreando este novo formato de live com o nome Entre Amigos, e sempre que fizermos essa live, nós teremos aqui um amigo, um pastor, ou uma pessoa de uma outra área também, para estar dialogando conosco, trocando ideias e levando até a sua casa, levando até o seu trabalho, onde você estiver, uma palavra de paz, uma palavra de alegria e que vai promover quietude na sua alma. Então, você que está conectado agora pelo Facebook, também YouTube, você fique conosco alguns minutos, compartilhe esta live, marque um amigo, mande nos grupos da família, grupos da igreja, grupos de trabalho, e com certeza você e essas pessoas também serão abençoadas por Deus. O foco do nosso programa, da nossa live, como já disse, é levar até o seu coração uma palavra de esperança, de alegria, nestes dias tão difíceis que estamos atravessando. E eu quero, com alegria, apresentar o nosso convidado de hoje. Para mim é uma honra muito grande, porque eu estava aqui passando um pouquinho aquele filme da nossa vida, né, que a gente passa de vez em quando na nossa mente. Eu estava recapitulando e tentando lembrar e consegui identificar. Foi no ano de 1987 que eu conheci o pastor Israel Marcelino, que é o nosso convidado hoje, na cidade de Cruzeiro. Eu tinha apenas 10 anos de idade, e foi no cinquentenário da nossa amada igreja, Assembleia de Deus, ali naquela cidade. Ele foi um dos preletores, foi uma noite marcante, uma quarta-feira à noite, e a partir daquele dia, a nossa família, nós nos tornamos amigos, e sempre tivemos o privilégio de desfrutar dessa amizade tão boa e aprender com o pastor Israel. Pastor Israel Marcelino, que é pastor da Assembleia de Deus nos Estados Unidos. Ele está ali há muitos anos, né? São mais de 30 anos ali trabalhando como missionário. Hoje ele está na cidade de Tampa, né, com a igreja ali naquele local, estado da Flórida. Ele também é cirurgião dentista, é teólogo, é missionário, como eu já falei, é palestrante sobre diversos temas e, ultimamente, tem se dedicado especificamente sobre o tema Cuidando da Mente, que, inclusive, já gerou até um livro que eu tive o privilégio de conhecer esse livro. E hoje ele está lá em Sarasota, é isso mesmo? Pastor Israel, Isso. Boa noite, paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Emanuel Júnior. Para mim é uma alegria muito grande poder estar participando dessa live contigo. O tempo passa, mas os laços de amizade e de respeito continuam. Então, para mim, é muito gratificante fazer esta live com você. A paz do Senhor a todos os irmãos aí da igreja em Birigui, também todos aqueles que, de repente, estão nos ouvindo de outros lugares. E eu estou agora, nesse exato momento, numa linda cidade chamada Sarasota, aqui no Golfo do México, 1h30 da minha casa. Então, falo com você hoje até umas 8 e pouquinho, aliás, 9 horas, 9 e pouquinho no Brasil, né? Depois nós temos um culto aqui também na nossa igreja, onde estamos fazendo uma live até aqui nos Estados Unidos, até umas 9, 9h30, mais ou menos. Mas é um prazer muito grande poder estar com vocês, e é uma alegria muito grande poder estar fazendo essa live contigo. Amém, pastor Israel. A alegria é toda nossa. Eu aqui trago o abraço, o carinho de toda a igreja, todo o campo de Birigui. Obrigado. Igreja que já foi abençoada pela sua presença aqui, a sua ministração, tanto na sede
como também em uma de nossas congregações, me parece que em Penápolis, e foi uma alegria Amém. ter a sua participação aqui no nosso campo. E com certeza, depois desta pandemia, destes momentos difíceis, o senhor voltará aqui, porque estamos com saudade das suas ministrações. Obrigado. Quero dizer também que o pastor Israel, amém, o pastor Israel, ele tem levado a palavra de Deus em todo o mundo, né? Nos 5 continentes do mundo, ele já esteve levando a palavra, é um homem muito experiente e muito usado por Deus. E para nós é uma honra muito grande. E você que está aí do outro lado, você que é do campo de Birigui, da nossa igreja, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, é de outras igrejas, ou não é evangélico, é católico, não tem religião nenhuma, saiba que você é muito importante para nós, independente do seu credo religioso, da sua condição intelectual, social, da cidade onde você mora, nós estamos aqui atendendo um chamado de Deus para abençoar a sua vida. Então participe conosco, interaja, mande a sua mensagem, compartilhe com alguém, e no final do programa nós teremos aqui um sorteio. Bom, o tema do programa que nós colocamos para este dia é cuidando da mente em tempos de pandemia, né? Cuidar da mente, pastor Israel, é sempre importante, em qualquer tempo, né? É bíblico, a Bíblia manda a gente pensar nas coisas boas, nas coisas que são lá do alto, nas coisas mais elevadas. A Bíblia também diz, o apóstolo Paulo, que nós temos a mente de Cristo. Então, podemos dizer que é um assunto essencialmente bíblico, mas é também um assunto discutido por outras áreas da ciência, e é muito importante esse assunto. Agora, a primeira pergunta que eu quero fazer para o senhor, na realidade, ela nem é minha, mas ontem, quando nós fizemos aqui um convite, uma chamada para as pessoas participarem conosco, um irmão da nossa igreja, um obreiro, ele já mandou uma pergunta e nós prometemos que seria a primeira pergunta, né? Ele se chama Osmar, ele é obreiro de uma das nossas congregações, auxilia ali o pastor local, e ele pergunta o seguinte: qual seria o princípio do cuidado da mente humana em meio a tantas notícias ruins que estamos ouvindo, né? Está fora daquele roteiro que eu mandei para o senhor, uma pergunta que fica fora do roteiro, mas se o senhor não quiser responder agora, pode responder no final. Ele quer saber aqui como que a gente tem que lidar neste momento com tanta notícia ruim. Então vamos começar com essa pergunta, que é bem básica, e vai com certeza responder muitas outras. Deixa eu fazer um preâmbulo para a gente poder falar a respeito da saúde mental, que é bíblica. Sim. E também a psicologia nos ensina isso daí, né? Então a gente pode usar a palavra de Deus e usar a psicologia, que é muito importante, né? Para a gente, nós todos fomos pegos de surpresa com esta pandemia, né? Fomos surpreendidos assim de uma forma muito, muito forte. E quando a gente está passando por essa experiência que nós estamos passando, igrejas fechadas, a questão de distanciamento social, falta de abraços, de cumprimentos, e tudo isso que nós estamos passando por esse momento, perdas de amigos e de entes queridos e assim por diante, a gente fica muito preocupado com o nosso estado emocional. A nossa mente, num momento desse, ela pode aceitar ou rejeitar. Então, tem pessoas, por exemplo, que aceitam a pandemia, aceita o isolamento, aceita os protocolos médicos, os protocolos da Organização Mundial da Saúde, se precaver e assim por diante. Isso varia muito do temperamento da pessoa. E tem outras pessoas que rejeitam, que não aceitam. Elas não abrem o coração, não acreditam, de repente, no vírus e assim por diante. Então, muitas vezes não usa máscara, muitas vezes quer abraçar, outras vezes quer cumprimentar,
outras vezes quer fazer festa, e a gente tem que entender de que existem pessoas que aceitam, existem pessoas que não aceitam, tudo isso por causa do temperamento, do caráter, da personalidade de cada um, né, de cada pessoa, é muito individual. Essas pessoas que muitas vezes não aceitam, elas vão só aprender se de repente ficar, ou vão acreditar se de repente forem contaminadas, né? Aí a pessoa muitas vezes diz, não, espera um pouquinho, fui contaminado, então esse negócio é real e vai tomar os seus devidos cuidados. O mais importante disso tudo é o seguinte, mentalmente, como é que nós vamos lidar com todas essas coisas, principalmente já entrando dentro da pergunta que o irmão fez, como é que a gente deve se comportar. Como eu estou falando para evangélicos, como eu estou falando para pessoas crentes em Cristo Jesus, nós estamos falando assim de uma maneira muito, muito tranquila. No momento desse que nós estamos passando, é muito importante você ter confiança em Deus e ter paciência. Confiança e paciência vai ser muito importante, porque a confiança e a paciência juntos vão determinar a tua caminhada até o final desta pandemia. Confiar em Deus. Vamos estar confiando, de repente, nas determinações dos protocolos da Organização Mundial da Saúde, né? E ter paciência, porque tudo nessa vida tem começo, meio e fim. Pastor Emanuel, todo vírus ele tem um tempo determinado de vida, me entendeu? Não. Ele pode chegar, ele tem um ciclo, ele começa na segunda e pode terminar na sexta-feira, é um ciclo. Então, essa pandemia, ela vai passar, mais cedo ou mais tarde ela vai terminar. Então, qual o critério, qual o meu critério nesse momento? É relaxar na minha mente, descansar no meu espírito, confiar em Deus e ter paciência em tudo que está acontecendo, deixar a minha mente tranquila, crendo e acreditando de que o Senhor está conosco e Ele é poderoso para nos guardar. Nós poderíamos dizer, então, que é encontrar o equilíbrio, né? Nem um extremo de negacionismo, né? Isso aí não vai pegar em mim, isso aí é só politicagem, que é um erro terrível, esse negacionismo, mas também não ficar paranoico a ponto de ficarmos inertes e não viver mais. Claro, com restrições, com cuidado, obedecendo às orientações das pessoas que são autoridades no assunto, mas devemos tocar a vida da forma que é possível, correto? Correto. O equilíbrio aí vai ser muito importante, porque nós confiamos em Deus e confiamos também nas autoridades que Deus instituiu. Aí está a medicina, aí estão os cientistas. Eu acho que nós vamos ficar mais tranquilos quando surgir a vacina. Uma vez que surgiu a vacina e somos vacinados, você vai ficar um pouco mais sossegado. Tanto é que, se Deus permitir, mais para frente, quando a gente tiver assim, condições de ir ao Brasil, eu quero ver se no seminário Cuidando da Tua Mente, a gente possa falar um pouco das pessoas que não têm o coronavírus no corpo, mas o coronavírus ficou na mente das pessoas. As pessoas ficaram traumatizadas e vão ficar assustadas quando você der um espirro, né, perto dessa pessoa, essa pessoa vai sair correndo. Então, emocionalmente, o coronavírus não pode também ficar impregnado nas pessoas, não. Precisamos ter realmente um equilíbrio. Exatamente. Eu até escrevi algo sobre isso hoje no meu Facebook, que tem a ver com o que o senhor falou agora no final. Depois, né, no final, depois que acabar essa situação, que tiver a vacina, a gente vai ver se a nossa alma sarou ou ficou conhecida por conta da situação. Porque, por um lado também, a pandemia ela tem trazido muita coisa boa, claro, é lamentável, muitas mortes,
pessoas doentes, isso é inquestionável. Mas, por outro lado, muitas coisas boas estão surgindo a partir da crise. Inclusive, pastor, permite eu falar um pouquinho? Sim, fique à vontade. Inclusive, pastor, é o seguinte, nesse exato momento, é muito importante você não ficar ouvindo muitas notícias negativas. Ficar direto na televisão ou no rádio, falando, vendo a multidão de pessoas que estão sendo contaminadas, quantas morreram, sabe? O meu tio, o meu vizinho, um parente. Quanto menos notícias negativas você receber agora, melhor vai ser para você. Começa a pensar nas coisas boas. Foi a tua introdução hoje aí nesse trabalho, você falando para pensar nas coisas que são boas, positivas, nas coisas que são de cima, porque é muito perigoso, eu vou falar nisso mais na frente um pouquinho, a respeito de você alimentar a tua mente com negativismo, com essa pandemia, com esse processo todo que está acontecendo. Vai chegar uma hora em que não vai ter mais espaço para pensamentos positivos, para pensamentos divinos. Aí a pessoa pode ficar estressada, depressiva, ansiosa e assim por diante. Até porque algumas redes de comunicação, elas vivem de alimentar essa questão do trágico, né? Sim. É normal isso. Se você passa numa estrada, falando de forma geral agora, nós, seres humanos, se a gente passa numa estrada e vê ali um acidente, é normal que todo mundo comece a parar para querer ver o que aconteceu. E normalmente não é para ajudar, é só por curiosidade mesmo. Porque as coisas ruins, ela parece que atraem mais, as coisas ruins. E isso que o senhor falou agora, eu apliquei na minha vida. No início da pandemia, eu estava vendo tudo que era jornal, para acompanhar, me inteirar. Já faz mais de 20 dias que eu seleciono muito bem. Eu vejo só alguns jornais, alguns meios de comunicação que eu me identifico mais e que não passam uma ideia só do trágico. Eles mostram aquilo que é ruim, que tem que mostrar, mas também eles mostram aquilo que é bom, que está acontecendo em meio a essa pandemia. Então, o equilíbrio é fundamental nesse momento, né? Agora, uma outra pergunta aqui, já no roteiro que eu mandei para o senhor, Sim. é o seguinte: cuidar da mente é essencial para a qualidade de vida no ser humano? Vou repetir a pergunta, você que está aí do outro lado, compartilhe essa live, chame os amigos, as pessoas que estão sofrendo, passando por dificuldades. E a pergunta é, se o cuidado da mente, ele é essencial para a qualidade da vida do ser humano. Parece que é uma pergunta um tanto rasa, tanto óbvia a resposta, mas eu fiz questão de colocar essa pergunta porque cuidamos de muitas coisas. A gente cuida da aparência, né? Para chegar aqui de frente da câmera, a gente procura chegar da melhor forma possível, né? A gente cuida do corpo, alguns vão para academia, correm, praticam esporte, tudo isso é pecado, não é errado, mas às vezes a gente esquece da mente. E a mente é essencial, o cuidado da mente é essencial? Respondendo a pergunta que você me fez, né? É fundamental o teu cuidado com a tua mente, é fundamental o cuidado que você precisa ter com as tuas emoções, com os teus sentimentos. Agora, alguém poderia perguntar para mim, ou para você, pastor, como é que eu faço para cuidar da minha mente? Então, muito simples para todo mundo entender. Não é tudo que você pode ver, não é tudo que você pode ouvir, e não é tudo que você pode falar. Então, é muito importante você cuidar dos teus olhos, é muito importante você cuidar dos teus ouvidos, e é muito importante você cuidar da tua boca. A Bíblia fala de que a boca, né, fala do que o coração está cheio, que a mente está cheia. Então, quando você começa a ver muitos
muitas imagens ruins, muitas imagens de morte, muitas imagens de tragédia, muitas imagens de muitas coisas ruins. Não quero entrar em outros detalhes, né? A gente pode falar disso depois. E quando você começa a ouvir também muitas coisas que também não vão te dar crescimento, que não vai ser positivo para você, você acaba falando também aquilo que está dentro de você. Então, você se contamina com aquilo que você vê, você se contamina com aquilo que você ouve e você contamina as pessoas com aquilo que você fala. Então, o cuidado que nós temos que ter é com os nossos olhos, os nossos ouvidos e a nossa boca. O nosso pensamento, isso é fundamental, pastor. É um cuidado que nós temos que ter mesmo. É fundamental. Eu me lembro que, quando criança, adolescente, eu gostava muito de assistir os filmes do Rambo. Sim. E Rambo 1, Rambo 2, Rambo 1, 2, 3, agora teve o 4, né? E era eu e os meus primos, todos quase Sim. da mesma idade, e a gente assistia junto. Naquela época era videocassete, né? Só tinha um primo da família que tinha o videocassete. Então todo mundo ia para casa dele e alugava lá a fita do filme do Rambo. Quando terminava o filme, cada um pegava um pedaço de pau e ficava imitando uma metralhadora, né? Quer dizer, era uma brincadeira, mas não deixa de ser uma influência de um filme sobre a mente humana e as ações humanas, né? Sim. Então é importante o que a gente vê, o que a gente escuta. A gente tem que ser seletivo. O senhor concorda comigo? Selecionar. Sim, você tem que selecionar aquilo que você vai ver. Depois, mais na frente, eu vou falar, Agora, posso falar um pouco sobre isso. Sim, depois a gente vai voltar nesse assunto, mas só para o senhor falar depois, fica aí a pergunta, a gente deve selecionar pessoas também? Depois o senhor responde essa pergunta. Eu tenho uma opinião, e isso não quer dizer não amar pessoas. Estou dizendo selecionar amizades, pessoas, para o cuidado da nossa mente. A segunda pergunta que eu tenho aqui: quais as principais causas que deixam a mente humana doente, né? Tem várias causas, claro, mas eu queria que o senhor citasse, com a sua experiência aí como palestrante, como escritor, quais as principais que adoecem a mente humana? Para a gente poder ser mais específico com relação a isso, a gente tem que entender assim: pode ser um problema genético ou hereditário, pode ser um problema de hormônios ou falta de substâncias químicas no cérebro, e somado a isso tudo, a falta de cuidados espirituais, falta de exercícios físicos, lares desestruturados, ambiente social ou de trabalho ou escolar ruim, desacertos familiares, econômicos, estresse, agressões, sentimentos de rejeição e de baixa autoestima. Tudo isso contribui para que, de repente, você pode ter uma mente doentia. Entendeu ou não? Inclusive, Sim. Posso falar um pouquinho da pergunta que você falou, de selecionar. Fique à vontade. Selecionar. Pode quebrar o protocolo. Selecionar amizade é fundamental, pastor. Selecionar amizade é fundamental. Selecionar com quem você vai se relacionar é fundamental para a tua vida. Selecionar, sabe, o tipo de conversa, selecionar o que você vai ouvir, selecionar o teu relacionamento é fundamental. É fundamental. A Bíblia fala disso, né? Sim, a Bíblia fala. O Salmo 1. Sim. Se você for para a palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse, você vai encontrar todos os versículos possíveis aí que fala a respeito disso daí. Tomar cuidado com quem você anda.
As más conversações corrompem os bons costumes. Então, tem que selecionar mesmo, Pastor, concordo contigo. além da Bíblia falar do assunto, a experiência também comprova isso, porque assim como o senhor é filho de pastor, um grande homem de Deus, foi seu pai, pastor Joaquim Marcelino, que conheci também, e ele tem uma importância muito grande, teve uma importância muito grande na minha família, na vida do meu pai, de toda a minha família. E nós, como filhos de pastores, e hoje também, pela graça de Deus, pastores, qual a experiência que a gente tem? Vou falar a partir da minha visão. A gente vê que na igreja as pessoas que andam com pessoas que murmuram, que só reclamam, claro que reclamar, todo mundo reclama um dia, né? A gente reclama também de alguma coisa. Mas tem aquelas pessoas que elas só reclamam. Elas não veem nada de positivo, nem na igreja, nem no governo, nem na família delas, tudo é ruim. São pessimistas, né? Tem uma visão ruim das coisas. E quem anda com essas pessoas, quem tem uma amizade com elas, acaba se contaminando. Exemplo, essa semana eu ouvi, quando eu perguntei para uma jovem, cadê o seu pai? Fala que a gente sente falta dele, e a igreja é o lugar dele, enfim. Aí ela disse assim, algumas pessoas contaminaram a mente do meu pai, mas devagarinho ele vai voltar para a igreja. Quer dizer, e eu conheço essa pessoa, é uma pessoa boa, é uma pessoa de Deus, que tem talentos, mas foi contaminada por pessoas que são dessa forma, pessimistas. Pastor Emanuel Júnior, Sim. dentro do seminário que a gente dá, eu falo a respeito da maledicência. A maledicência é um câncer que precisa ser extirpado do nosso meio, porque a maledicência faz a gente ficar contaminado e contaminar outras pessoas. Contaminar pessoas até íntegras, gente boa. É um vírus que contamina mesmo. E se a pessoa não ir para a palavra de Deus, para ser lavado pela palavra de Deus, sabe? Ser purificado pelo sangue de Jesus Cristo, né? E santificado pelo Espírito Santo de Deus, a pessoa vai morrer contaminada com a maledicência, contaminada pelo diz-que-diz, pela fofoca, pelo mexerico. E isso daí tem sido um transtorno no nosso meio, né? Nas nossas igrejas. É verdade. Isso é extirpado. Isso é extirpado. Eu quero mandar um abraço aqui aos amigos, irmãos, parentes, alguns são parentes, minha prima Dalva, lá de Cruzeiro, né? Igreja que o senhor bem conhece também. Conheço. Aliás, lá nós nos conhecemos, né? Verdade. Eles estão acompanhando aqui, mandando um alô para a gente. Um abraço também aos irmãos de Penápolis, de Promissão. Um abraço aos irmãos de São José dos Campos. Deus abençoe todos vocês. E aqui durante Amém. A live a gente vai citando algumas cidades que estão Amém. acompanhando aqui conosco. Amém. Agora, ainda dentro da primeira pergunta, pastor Israel, é o seguinte, eu falei, da segunda pergunta, eu falei quais as principais causas, o senhor citou aí um rol de causas que adoecem a nossa mente, por exemplo, traumas, né? A pessoa, quando criança, foi abusada sexualmente. Ela pode se tornar um adulto com a mente doente. Isso é comprovado cientificamente, pela psicologia e outras áreas. Uma pessoa que foi abusada de outras formas, porque abuso não é só sexual, né? Foi agredida pelos pais, por parentes, agressões, não correções, não disciplinas, mas agressões, né? A Bíblia não autoriza agressão. A Bíblia manda disciplinar, corrigir, mas violência, agressão, a Bíblia não autoriza. Houve esse tipo de situação com muita gente que foi agredida, espancada, machucada fisicamente e, consequentemente, psicologicamente, emocionalmente. Pessoas que foram agredidas na escola, por causa da aparência física,
por causa da cor da pele, por causa da religião. Hoje não se vê tanto no Brasil, mas o senhor sabe bem mais do que eu, que antigamente os crentes, né, eles eram muito discriminados, né, por várias pessoas, e também não podemos discriminar, porque às vezes a igreja evangélica acaba discriminando também outras pessoas. Então, por exemplo, uma pessoa que foi agredida sexualmente, uma criança, pode se tornar uma pessoa adulta com muitos problemas mentais, psicológicos. O que fazer? Buscar ajuda em Deus, em primeiro lugar, mas sob o ponto de vista humano. O que fazer? Pastor Emanuel, todos nós já fomos feridos, machucados, agredidos diretamente ou indiretamente. Toda ferida, quando você fica ferido ou machucado ou agredido, muitas vezes você encontra cura para isso daí. Dependendo da situação dos meios, você consegue fazer com que uma pessoa ferida, ainda que fique com as marcas, seja curada. Agora, uma pessoa traumatizada já fica mais difícil, porque psicologicamente falando, a pessoa traumatizada não tem cura. Ela tem que aprender a administrar aquilo que provocou o traumatismo nela. Você falou de abusos sexuais. Traumatiza, sim. Pode levar para a idade da adolescência? Pode. Pode levar para a juventude? Pode. Pode levar para a vida adulta? Pode. Pode levar. Tem os abusos também mentais, de agressões mentais ou agressões físicas, né? Hoje, com essa pandemia, o número de agressões, de violências domésticas aumentou e aumentou bastante. Agora, deixa eu dizer algo para você que é muito importante. Somos feridos, poderemos ser tratados e curados. Somos machucados, poderemos ser tratados e curados. Somos traumatizados, não tem cura, eu preciso aprender a administrar. Quando eu tinha 18 anos, eu desci escondido do meu pai, da minha mãe, de muita gente. Desceu eu e mais 3 amigos a serra, fomos à praia de Pernambuco, Guarujá. 6 horas da manhã, nós estávamos num domingo lá na praia de Pernambuco. Tínhamos saído do culto de vigília, pegamos um carro, descemos lá, tomar um banho, voltar para a escola dominical. Um dos nossos amigos, um deles, morreu afogado ali, pertinho de mim. E aquilo me traumatizou. Eu fiquei traumatizado. Tanto é que eu não tenho tranquilidade com água, com mar, com rio. Se você me chamar para pescar, eu digo, não quero, não vou pescar, não acho legal isso. Vamos entrar numa piscina funda, também não entro, mesmo com boia. Aquilo me traumatizou. Porém, eu precisei aprender a administrar esse traumatismo que eu tive. E até hoje, com 70 anos, fiz 70 anos agora, dia 4 de julho. Com 70 anos, eu ainda tenho esse problema. Eu ainda levo dentro de mim. Então, você brinca com água? Não. Você entra no mar tranquilo? Também não. Você entra numa piscina muito funda? Também não. Eu me controlo com relação à água. Isso me traumatizou quando eu tinha 18 anos de idade. Estou com 70. Tenho que administrar. Então, todas as pessoas que foram traumatizadas na sua vida, por qualquer tipo de traumatismo, perdas de entes queridos por acidente, por assassinato, homicídio, perda por morte, ataque fulminante, tudo isso que provoca traumatismo, você tem que aprender a administrar à luz da palavra ou, dentro de uma psicologia, procurar um psicólogo para poder tratar desse assunto, descansar. Você precisa só administrar o teu trauma. Então, isso nos leva a entender que há situações que Deus nos livra dela
porém, há outras situações que Deus vai nos dar graça para a gente lidar com elas Sim, durante toda a vida. sim, Inclusive, um tabu que tem que ser quebrado, pastor Israel, ao meu ver, não sei se o senhor concorda comigo, é a questão de medicação. Às vezes, a pessoa precisa de medicação. O senhor falou aí, no início, de causas hereditárias. sim, A mãe hormonal, era química, depressiva, o pai era depressivo, o avô. sim, E algumas pessoas, até por falta dessas informações, elas espiritualizam tudo e criam uma certa rejeição com relação a ir no psicólogo, a ir no psiquiatra, a tomar medicação. E assim como alguém que tem um problema de estômago, por exemplo, e tem que tomar um remedinho lá todo dia, a hora que levanta, ou antes da refeição, assim como tem alguém que tem diabetes, tem que tomar lá um remedinho todo dia, tem alguém que tem um problema de ordem emocional e que sim. precisa de uma medicação. Concorda comigo? Antidepressivo, ansiolítico. Hoje a psicologia tem muitas ferramentas que podem ajudar muitas pessoas. A palavra de Deus nos ajuda bastante mesmo, em termos assim de você deixar a tua mente sendo controlada pelo Espírito Santo de Deus, né? Mas é muito importante, por exemplo, hoje você usufruir do que a psicologia pode te ensinar, as ferramentas que a psicologia pode te dar. Então, antidepressivo ou um ansiolítico é muito importante para a gente. Tem pessoas que precisam. Problema hormonal, problema de substâncias químicas, falta de substâncias químicas no cérebro, é problema, muitas vezes, hereditário, genético, como diz aí, né? Então, é muito importante você ter esse acompanhamento. A psicologia te ajudando com as ferramentas, mas a palavra de Deus, e se você precisar tomar um remedinho para te ajudar, você vai ser feliz, vai ser tranquilo, vai Sim. ser sossegado. Não há pecado nenhum nisso, não? Não, de Essa é a maneira verdade. nenhuma. Bom, quero aqui mandar um abraço também para o pastor Moacir, que é o nosso primeiro vice-presidente do campo. Ele está acompanhando Glória e a disse que Deus. está muito bom, está joia, ele disse, né? O Uhum. pastor Moacir é um grande amigo, está lá na cidade de Penápolis, acompanhando ele, a irmã Beth, a irmã Jandira, sua sogra, e também tem o Wagner Vieira, que é o nosso professor aqui na Igreja Sede, é palestrante também, ele palestra para casais, e ele está dizendo aqui, uma pessoa pode surtar por excesso de preocupação com o coronavírus, ele está acompanhando pelo YouTube, nós estamos tanto no Facebook como também no YouTube, e lá no YouTube ele está dizendo, uma pessoa pode surtar por excesso de preocupação com o coronavírus? O senhor teve conhecimento de algum caso assim? Eu tive, mas eu quero que o senhor responda. Não, a pessoa pode surtar sim, dependendo da condição da pessoa, né, emocional da pessoa, ela pode surtar sim com relação ao coronavírus. Então, eu acho o seguinte, esse tipo de pessoas que muitas vezes tem essa tendência de surtar, precisa de um cuidado mais especial, né? Então, é muito importante a pessoa ter essa parte de equilíbrio, sabendo de que ele está, mas tem gente estudando para combater. E outra coisa que é muito importante para todos nós sabermos, Deus criou o corpo humano. Já existe uma imunidade nossa, funcional do nosso próprio organismo. No nosso corpo já existe a imunidade. Por que tem algumas pessoas sendo contaminadas com o coronavírus? É uma questão, talvez, até de imunidade. Não se alimenta bem, não dorme bem, você está me entendendo? Não descansa bem, o corpo fica com falta de condições de boa imunidade e acaba se O afetando. emocional, né? Emocional também. Então, dá para surtar? Dá para surtar. Tem pessoas aí, entre aspas, que já estão até meio surtadas. Não cumprimenta ninguém, anda de máscara, dorme de máscara, para comer, tira a máscara, come, bota a máscara de novo. Isso tudo aí acaba fazendo mal, né?
Temos aí um comentário do nosso irmão Hamilton Galvão, lá do Belenzinho, né? Está dizendo que está muito boa a palestra. Um abraço aos pastores. Está aí, irmão Hamilton Galvão, lá do Belenzinho. Deus te abençoe, os irmãos do Belenzinho, São Paulo, pastor José Wellington, irmã Marta Costa, quem estiver acompanhando, um grande abraço a o nosso todos. Abraço para eles, sim. O nosso abraço para eles, sim. Deus é a sua casa, né? É a nossa casa. É a nossa casa. Pastor, ainda dentro da segunda pergunta, desculpa insistir um pouquinho aqui, porque vai surgindo comentários. Vão surgindo alguns comentários e algumas ideias. Então, por exemplo, ainda das causas para a doença mental, né? Causas para a mente adoecer. Eu conheço, claro, não vou falar o lugar nem nome, mas eu conheço um caso de uma pessoa que foi, por exemplo, acusada injustamente. E a acusação que recaiu sobre essa pessoa foi uma acusação de um crime de pedofilia. E essa pessoa teve muita dificuldade para lidar com isso. Até porque a acusação veio de pessoas, entre aspas, amigas, próximas. E depois se descobriu, resumindo aqui o assunto, que era tudo mentira, foi apenas uma acusação para que se obtivesse resultados favoráveis para o acusador em certa situação. E essa pessoa que foi acusada, mesmo depois, ficando comprovado que não era verdade, que aquilo era um boato, era uma fofoca, essa pessoa ficou doente. Ela sofreu muito, porque é aquela história, né? Sobe em cima do telhado, espalha as penas, depois não tem como juntar tudo. Nesses casos, pastor, a pessoa ficando doente, ela fica, de certa forma, traumatizada, e não é que ela não perdoa, eu até penso que ela perdoa aquele que acusou, falando de um cristão, de um obreiro, ele perdoa, mas é normal que ele, a partir desse momento, ele selecione e não queira mais contato com essas pessoas? Olha, só Deus, somente Deus, para poder limpar, vamos dizer assim, os sentimentos e as emoções de uma pessoa que foi injustamente acusada, principalmente por pedofilia. A moral vai lá no chão, a pessoa fica... Um dos piores crimes, né? Sim, fica totalmente desmoralizado. Para restaurar essa pessoa, entendeu? Só o Espírito Santo de Deus é que tem condições de restaurar o homem interior dessa pessoa, ainda que ele seja íntegro. Deixa eu pegar uma água. Enquanto ele pega a água, eu quero mandar aqui um alô para os irmãos lá do Japão. Temos pessoas aqui participando conosco, que são lá do Japão. Irmão Rudinei, sua família, irmão Mitico. Deus abençoe todos vocês, pastor Gessival, pastor Jonas, missionária Joelma, missionária Amy. Deus abençoe a cada um de vocês. Os irmãos do Japão são pessoas queridas. Eu sempre digo que o Japão é o meu segundo país. Então, um abraço a todos vocês que estão aí participando. Um abraço também ao pastor Marcelo, a Teca. Fica tranquilo, pastor. Aqui não tem formalidade. Eu estava mandando um abraço aqui, irmãos lá do Japão. Que bom. Tem obreiros lá do Japão que estão assistindo e mandando aqui um abraço para nós. Que bom. O meu abraço para eles também. Então, voltando a falar, somente o Espírito Santo de Deus é que consegue restaurar esta pessoa. Mesmo esta pessoa sabendo de que ele é íntegro e que ele não é culpado, o que esta pessoa precisa? Precisa do nosso amor, precisa do nosso carinho, precisa da nossa amizade. Por um tempo, ele precisa do aconchego da família,
ou dos amigos. Se puder, andar junto com ele, mostrando para ele que ele ainda é uma pessoa boa, boníssima, que isso daí vai passar e ele acaba ficando tranquilo. Agora, a saúde mental, emocional, sentimental dele, só o Espírito Santo. Então, se ele estiver nos vendo, por exemplo, alguém da família dele estiver nos vendo, nos ouvindo, como é que pode ajudá-lo? A boa amizade, o amor, o perdão, a graça, a companhia da família. Isso vai ser muito importante. E não tocar mais nesse assunto. Deixa esse assunto para trás e olha para frente. Passado, não dá para mudar o passado. O passado você vai ter que trabalhar ele com uma outra forma, com amor, com perdão e assim por diante. Então, o passado não se muda, né? Agora, o que ficou para trás, fica para trás e vamos caminhar para frente. Agora, é muito importante boas companhias. Boas companhias. E é muito importante também se cuidar, né? Falar assim, nós vamos perdoar as pessoas que nos maltrataram? Yes, vamos perdoar. Agora, vou sentar com eles para a gente poder almoçar, jantar e fazer festa? Aí fica um pouquinho meio difícil, né? A gente realmente já fica meio preocupado com tudo isso. Não queremos mal de ninguém, mas também não somos obrigados a fazer festa com eles. Eu penso assim também. Essa pessoa que eu falei, eu acompanhei de perto, ela chegou a desejar morrer. Sim. Né? Tirar a própria vida. Agora, quando ela toma uma decisão, ela perdoa, mas toma uma decisão de não seguir mais caminhando ao lado dessas pessoas, ela não está sendo anticristã, porque às vezes é necessário fazer essa seleção. Continuar amando, continuar orando, não desejar o mal para ninguém, como a gente vê aí nas redes sociais. O presidente hoje foi diagnosticado com coronavírus, né, o Bolsonaro. E a gente vê pessoas desejando a morte dele, totalmente fora do contexto cristão, né? Tanto de um lado como de outro, como também não devemos desejar a morte de ninguém. Agora, seguindo o assunto aqui, à luz da Bíblia, como devemos cuidar da nossa mente? O senhor falou aí bastante não, né? Falar bastante, deveria ficar aqui, por mim ficava aqui a noite toda, né? Mas o senhor falou coisas importantes dos cuidados à luz da medicina, da psicologia. Agora, e à luz da Bíblia? Como pastor, como a gente deve cuidar da nossa mente? Qual o conselho que o senhor dá? Vamos falar um pouquinho a respeito daquele que não quer andar mais com as pessoas que machucaram. É uma questão de prevenção. Eu tenho que prevenção, tenho que me prevenir para de repente não cair de novo na mão dos algozes. A luz da palavra a luz da palavra de Deus, quando você ler a palavra do Senhor, de Gênesis e Apocalipse, você vai ver que Deus está sempre, entre aspas, preocupado com a mente do homem, com os sentimentos do homem, com as emoções do homem. Então, você vai ver, à luz da palavra de Deus, eu até escrevi um pouquinho aqui, ela nos ensina a proteger a nossa mente contra a depressão, contra a ansiedade, contra a apatia, contra a desilusão, contra os estresses, contra os desgastes desta vida. Eu vou citar alguns versículos. Sim. Paulo, dizendo para Timóteo, disse: tem cuidado de si mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Tenha cuidado de você e da doutrina. Depois, o apóstolo São Pedro disse: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, por que a nossa ansiedade se ele cuida do nosso amanhã?
né? E a palavra do Senhor ainda diz: descansa no Senhor e espera nele, não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Está lá em Salmo 37:7. E o mais importante disso tudo para nós é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Deus é o meu refúgio e o meu baluarte, Deus meu em quem eu confio. Então, se você pegar a palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse, você vai encontrar Deus sempre levando você a não ficar depressivo e não ficar ansioso, não ficar apático, sabe, estressado, desiludido. Não. O que é depressão? Acúmulos de lembranças ruins do passado. A palavra de Deus diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. O que é ansiedade? É acúmulo de preocupação com o futuro. E o próprio Cristo pediu para nós não estarmos ansiosos com nada. Dentro de uma grande responsabilidade nossa, eu preciso descansar a minha mente no Senhor. Então, é muito importante a gente ver isso, que dentro da palavra de Deus existem inúmeros, mas inúmeros versículos. O meu livro tem quase 1000 versículos bíblicos que falam a respeito do cuidado da nossa mente. Olha, o diabo não está interessado no nosso estômago, nem no nosso intestino, nem no nosso pulmão, nem no nosso fígado. O diabo está interessado na nossa mente, porque ele sabe que quem controlar a mente, né, ou quem manipular a mente, vai controlar o presente, o passado, o futuro, a vida, pode controlar até a própria eternidade. Então, é muito importante, dentro do contexto bíblico, você procurar e se alimentar e tomar cuidado, porque a palavra de Deus é que nos ensina a ter cuidado com a nossa mente. Tem muitos versículos que nos respaldam para isso. Inclusive, quando Jesus fala, né, quando lhe é perguntado sobre o maior mandamento, né, Jesus fala: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Amor próprio. Então, eu só amo o próximo da forma bíblica quando eu tenho capacidade de me amar. Sim. Então, a Bíblia, ela manda a gente cuidar da gente, né? Sim. E, fazendo aqui uma autocrítica, muitas vezes a gente se envolve tanto com a obra de Deus que a gente se esquece de duas coisas importantes. A gente se esquece de amar e se envolver com o Deus da obra e se esquece de amar a gente mesmo. Isso, estou falando da obra de Deus porque nós somos pastores, né? Mas isso vale também para outras áreas. Às vezes a pessoa envolve tanto com o trabalho secular, com a profissão dela, que ela se esquece dela mesma. E chega uma hora que a fatura chega para a gente. Essa é a verdade. Não dorme direito, não. Muitos compromissos, e a pessoa começa a querer passar a ideia que é um super-herói, né? Um super pastor, um super crente, um super advogado, um super doutor. E chega uma hora que a fatura chega. E quando a fatura chega, não é barato, não. Não. Ninguém é super. Ninguém é super. Não existe super marido, super pai, super mãe, super esposa, super pastor. Ninguém é super. Então, se você não moderar, não souber trabalhar em cima, você vai se estressar lá na frente. E como você disse, a fatura uma hora chega. Nós estamos vendo os médicos, eu não sei aí no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos, tem muitos médicos hoje que estão estressados ao extremo. Aqui no lugar de estar trabalhando 40 horas, trabalhando 60, 70, 80 horas por semana. Não está vendo esposa, não vai em casa, não tem hora para comer, não tem hora para dormir, não tem hora para nada. Mas lá na frente vai chegar a fatura. E isso pode custar um pouquinho só caro para as pessoas. Está muito bem ser moderado aí. Os enfermeiros, né? Médicos, enfermeiros, pastores. Sim. Porque essa crise, para a gente gerenciar a igreja, a congregação, um campo nessa crise em todos os aspectos, né?
no aspecto da questão espiritual, financeira, administrativa, isso sobrecarrega, porque tem gente que fala, não, tem que fazer culto, o pastor não tem fé. Aí o outro fala assim, não, o pastor é irresponsável se ele fizer culto. E tudo isso sobrecarrega a gente. E a gente tem que tomar a decisão. A gente tem que falar sim ou não. E, infelizmente, a vida é assim. Nem todo mundo vai se agradar das decisões. Aí vem a sobrecarga na mente, né? Quero aproveitar o momento agora para mandar também um abraço, né, para o pastor Marcelo, a Ju, que está lá acompanhando, né, a sua filha, a Teca, os irmãos que estão acompanhando, o pastor Skyfer, lá de Penápolis também, Deus abençoe, presbítero Marcelo, nosso maestro, que deixou aí um importante comentário, irmão Jaime, Francisco Rafael, Deus abençoe todos vocês que estão participando. Não dá para citar o nome de todos, mas devagarinho a gente vai aqui citando um ou outro nome, né? Agora, seguindo aqui o nosso roteiro, pastor Israel, além da Bíblia, que é o nosso manual cristão, quais os demais recursos que devemos nos valer para termos saúde mental? Já falamos um pouquinho aqui, a questão da medicina, mas eu queria levar um pouquinho essa conversa para fora da área médica, na área social, no dia a dia, porque a gente cresceu com muitos tabus, né? Eu vou falar agora um pouquinho de mim. Não pode fazer isso. A igreja, não criticando, mas ela passou fases que a gente entende, né? Era o contexto. Pode falar. Desculpa. A igreja passou fases, por exemplo, que não podia praticar esporte, não podia fazer determinadas atividades. Então, fora do contexto da medicina, no contexto da vida social, o que a gente pode fazer para ter uma saúde mental boa? Bom, imagina no meu caso, né? Pior, né? Imagina o que eu passei na minha infância, o que eu passei na minha adolescência, na minha juventude, né? Então, tirando a questão dos psicólogos, que hoje têm boas ferramentas para estar ajudando as pessoas, mas a palavra de Deus também, é importante a gente entender o seguinte: fazer exercício físico, pastor, é fundamental. Você andar aí todos os dias, 1, 2, ou 3, ou 4, ou 5 quilômetros, algo parecido assim, 1 hora, é fundamental. Porém, a nossa mente, muitas vezes, não aceita você botar o teu corpo em movimento. Eu não sei, na tua condição, vou dizer na minha condição, para eu poder andar, fazer a minha hora, 1 hora de caminhada todo dia, é uma batalha, é algo que você precisa fazer. Então, exercícios físicos é muito importante você fazer, certo? Segundo, uma boa alimentação. Olha, o arrozinho com feijão, um bifinho, um ovinho frito, uma saladinha de tomate. Rapaz, já chegaram à conclusão que esse é o melhor alimento que o ser humano pode ter. Você está entendendo? É uma alimentação boa, feita em casa, você sabe o que você está fazendo. Uma boa noite de sono. Sono, a noite foi feita para dormir, a noite não foi feita para pensar, a noite foi feita para você dormir. Então, durma, baba e ronca. Descansa no Senhor. Isso é muito importante, tá? Um bom relacionamento familiar. Você com a tua esposa, com as tuas filhas, os teus genros, e assim por diante. Isso é muito importante, um bom relacionamento familiar. Um bom relacionamento na igreja, com os cristãos, né? E também um bom relacionamento com os amigos.
Se você puder, tiver condições, viaja de vez em quando e descansa um pouco. Nós não levamos nada dessa vida, nada. O que a gente obtém acaba ficando por aqui. Então, não vale a pena você levar uma vida sedentária, estressada e mal-humorada. Sorria, sorria, que isso faz bem para as nossas vidas. Eu quero Ó, destacar duas coisas. ah, Desculpa. Duas coisas que eu quero destacar aqui que o senhor falou. Primeiro, sim, atividade física, a prática de esporte. Quem gosta de pedalar, aqui na nossa igreja tem um grupo de pedalada. É um dos nossos pastores que lidera, o pastor Geriel, que está aqui online. Um abraço, bom, pastor Geriel, e toda a igreja do Parque das Nações. Ele já me levou uma vez lá, mas no primeiro dia que eu fui, ele fez eu pedalar 54 quilômetros, eu quase morri, né? meu Deus do Mas céu. eu vou voltar lá. Outros gostam de um futebol, outros gostam de nadar, enfim, de caminhar, de correr, tudo isso é muito importante, eu quero destacar. E outra coisa que eu quero destacar é a questão de viajar, de sair. De repente a pessoa não pode ir para um lugar distante, mas pega aí um rancho na beira de... Aqui tem muito rio, né? É, Muito rancho. Então, vai lá na beira do rio, para quem não tem medo de água, né? aham. Vai lá pescar. Esses dias eu fui pescar com um irmão aqui da igreja, ele tem um barco, me chamou, fomos lá no meio do Tietê pescar. Foi muito bom, foi uma delícia, foi um dia maravilhoso. E na praia, né? Tem uma história engraçada que um pastor tirou férias e foi para a praia, né? E chegou lá, tá andando lá na praia, caminhando com a família. Aí encontrou um irmãozinho lá na praia também, da igreja dele. Aí o irmão olhou para ele e falou assim: Ei, pastor, eu não sabia que pastor tirava férias, não. Olha, o senhor está aqui na praia de férias, hein? Que coisa, deveria estar na igreja lá orando, pregando. Ó, o senhor fique sabendo que o diabo, ele não tira as férias, não, né? Aí o pastor falou assim: Ah, mas tira sim, ele está aqui falando comigo agora. Só para quebrar o gelo um pouco. Isso acontece. Isso acontece. Então Na, tem que tirar na, essa culpa, porque às vezes eu estou falando de experiências próprias. Às vezes a pessoa tem culpa por descansar. A gente foi criado numa rotina de igreja que parece que sair e descansar, é ir lá pecado. numa praia, eu lembro que quando eu era criança, tinha que fazer escondido essas coisas, porque o povo ia murmurar, era pecado. É, E nada a ver, isso aí são coisas da não. vida. E o nosso organismo necessita de um descanso. O pastor é pastor 24 horas por dia. Muitas vezes você não dorme à noite por um problema da igreja. Então, a grande verdade é que a gente precisa descansar. E muitas vezes sair, o ano passado, no mês de setembro, eu peguei minha esposa, ela completou a mesma idade minha, né? Então, a gente saiu e fomos viajar. Ficamos aí quase 30 dias viajando pela Europa, passeando. De vez em quando eu pego as fotos, fico olhando, falo, poxa, que coisa linda, coisa boa, o que a gente fez, né? Então, é muito importante você sair, passear. Se você não pode ir para lugares longe, como você disse, vai aí pertinho mesmo, vai num rancho, na beira de um rio, passa lá uns momentos, né? Relaxar a tua mente. Exercício físico é muito importante. E por falar em exercício físico, me deixa eu dar um conselho aqui, porque vocês estão no inverno aí agora, né? Sim. E no inverno muitas pessoas ficam gripadas, né? Ficam resfriadas. E todas as vezes que uma pessoa fica gripada ou resfriada, essa pessoa quer ir deitar, né? Quer ficar deitada, quer ficar dormindo, toma remédio para isso. Então, nessa época agora de pandemia, se a pessoa ficar gripada ou resfriada, não deita não. Fica sentado, ou então vai andar um pouquinho, mas não deita, porque se você deitar,
o teu pulmão, na parte de baixo do teu pulmão, pode ficar acarretado de sucos de água, e isso daí pode te levar a uma pneumonia e depois você pode se contaminar com o coronavírus. Então, não deita, não. De preferência sentado e andar. E se alimenta, bebe bastante água. Tem que beber bastante água e se alimentar bem. E não deitar. Isso é muito importante. Se tiver febre, diarreia, se tiver dor no corpo, se tiver vomitando, se tiver alguma coisa assim, procura um médico para fazer o teste para saber se é um corona ou não. Agora, é muito importante, nessa época de inverno, gripou, resfriou, não vai para a cama, não. Fica sentado ou vai andar um pouquinho e se alimentar bem e beber bastante água. De preferência, água alcalina, pH 7,5, pH 8, pH 9, isso é muito importante. Amém. Você que está aí conectado, está maravilhosa essa palestra, viu? Então, se eu fosse você, eu compartilhava agora, porque vai ficar postado aqui no Facebook, no YouTube, e outras pessoas poderão ser abençoadas. Um abraço, irmã Rosana, irmã Alessandra, irmão Paulo, Sérgio, pastor Gerson, nosso co-pastor na sede. Deus abençoe vocês que estão participando. Para a gente caminhar para o final e liberar o pastor Israel, que ele tem um culto ainda hoje, né? Temos aí uma pergunta que eu quero tentar aqui deixar bem concisa. Nesses tempos odiernos que a gente está vivendo, quais os comportamentos que o senhor nos aconselha que a gente tem que descartar? Comportamentos que a gente vai adotando, mas que na realidade não são essenciais. Comportamentos, atitudes que vamos adotando na nossa vida. O que o senhor acha que dá para descartar? A pandemia já revelou alguma coisa. Olha, primeiro eu acho que cada um tem que cuidar de si. Conhecer a si próprio, o seu temperamento, o seu caráter, a sua personalidade. Não vale a pena se preocupar com aquilo que não tem valor. Se preocupar com os outros, se preocupar, entre aspas, né, com os outros que eu quero falar, é uma preocupação de estar, muitas vezes, sem dormir. Eu não sei o que está acontecendo lá, não sei o que está acontecendo aqui, não sei o que está acontecendo com ele, onde é que ele está. Não, eu acho que cada um precisa começar a se cuidar de si. Então, no momento em que nós estamos passando, é muito, mas muito importante mesmo a gente ter conhecimento da gente mesmo, do nosso corpo, daquilo que nós gostamos, daquilo que nós queremos fazer. Nessa hora, nesse momento em que nós estamos passando, nós devemos estar orando uns pelos outros, podemos até nos preocupar, mas não nos preocupar excessivamente com as outras pessoas, de você perder a tua paz ou a tua tranquilidade. Então, colocar em harmonia teu espírito, tua alma e teu corpo vai te trazer alegria, paz e felicidade. Então, nesse momento em que nós estamos passando, eu posso estar orando por você, posso até me preocupar com você, mas eu preciso estar preocupado comigo também, orando por mim também, orando pela minha casa. E se eu pudesse falar com você por telefone, vamos falar com você por telefone. Se eu puder te orientar, nós vamos fazer uma orientação, mas não vou ficar estressado. Não vale a pena você ficar estressado com as coisas que estão acontecendo. Só para exemplificar, eu falei hoje para os nossos dirigentes aqui, não fazer visitas presenciais, porque aqui na nossa região está sem vaga nos leitos das UTIs dos hospitais. Então eu falei para eles, não façam visitas. Eu mesmo recebi alguns pedidos de visitas e eu disse, olha, irmão, irmã, espera, eu vou orar por você por telefone, pelo WhatsApp, por onde for necessário, menos ter essa preocupação de ir lá. É uma questão muito importante isso aí. Outra coisa relacionada ao ministério pastoral, né? Eu falei para um amigo pastor que estava meio apavorado, eu falei para ele, a igreja é de Jesus, e ele cuida dela. Então, vou usar uma frase do pastor Zé Wellington, o único que morreu pela igreja foi Jesus. Yes. Né? Então, é um comportamento que a gente tem que descartar, a preocupação excessiva com aquilo que a gente não vai resolver.
Tem coisa que a gente não vai resolver. Descarta pensamentos negativos também. Isso é muito importante, você descartar os pensamentos negativos. Aquilo que não te der crescimento, não te der tranquilidade, descarta, joga fora, deleta, joga no lixo. Isso é muito importante a gente estar falando. Outra coisa também que é importante nesse momento, o comportamento bom ou ruim, saudável ou não, vai depender de cada pessoa, entende ou não? Eu até falo no seminário, eu falo o seguinte, que a nossa vida ela é dirigida por aquilo que nós pensamos. Está lá em Provérbios, capítulo 4, do versículo 23 a 27. Então, é muito importante você saber o que você vai pensar. Se não está produzindo um bom efeito, coisas positivas, descarta, joga fora. Agora, o que você fez é muito importante todo mundo entender isso, não é? A tua visita ela pode ser feita através de um FaceTime, do WhatsApp, por telefone, orando, para não colocar em risco você, não colocar em risco a tua família e não colocar em risco as outras pessoas também. Sim. Então, seria muito imprudente da nossa parte como pastor, chegar uma hora dessa, sair visitando, entrando, tomando café, comendo bolo, fazendo festa. E nós já perdemos alguns amigos Sim, essa semana foram dois. Só essa semana foram 2 ou 3, né? Fizeram festa, né? Fizeram aniversário e se contaminaram. Então, é muito importante precaução, é muito importante isso que você está falando, fazer online, fazer tudo direitinho, bonito, para que, de repente, não seja prejuízo para a obra de Deus. Essa pandemia está ensinando muita coisa para a gente. Hoje, eu não perco mais tempo de ficar preocupado, como eu ficava preocupado há um tempo atrás. Será que dormiu? Será que comeu? Será que não comeu? Será que bebeu? Será que não bebeu? Como é que está? Não, hoje eu estou descansado. Uma ligação só, está tudo bem, acabou. Não preciso mais ficar cutucando para saber se resolveu, deixou de resolver. Uma vez que tu falou para mim, está tudo bem. Vamos ficar tranquilos. Então, não se desgaste. Eu não posso me desgastar, você não pode se desgastar, ninguém pode se desgastar numa hora dessa. Nós precisamos estar com a bateria carregada, com a nossa imunidade lá em cima. Isso vai ser muito importante para a gente. Muito bom. É hora de deixar o que é excesso e ficar com aquilo que é essencial. Para finalizar... Por falar em excesso, pastor, me dá uma licencinha. Por falar em excesso, é muito importante isso que eu vou falar para você. Por exemplo, você tinha culto de terça, quinta, mocidade sexta ou sábado, escola dominical de manhã, domingo de manhã e domingo à noite culto, né? Então... eu não tinha na terça mais, na quinta mais. Pois é, faz os teus cultos daquilo que você estava acostumado. Eu estou vendo hoje alguns obreiros fazendo culto todos os dias, de manhã, à tarde, à noite, de madrugada, e bota fazer. Isso em excesso vai cansar o povo, vai cansar quem estiver fazendo, e quando chegar a hora que realmente vai precisar das pessoas, está todo mundo cansado. Exatamente. Não faça nada em excesso, não faça nada em excesso. Eu cheguei a essa conclusão na primeira semana, quando há 3, 4 meses atrás chegou a pandemia, nós fechamos, não poderia ter culto, e eu lancei uma campanha de culto online, né, todos os dias, e culto doméstico todos os dias. Depois da primeira semana eu parei e pensei, não vale a pena. Não, porque tudo que é demais as pessoas não dão valor. Justamente. E outra coisa, vai ser prejudicial para a tua saúde. Exatamente. Vai ser prejudicial para a obra de Deus. Hoje, por exemplo, tem pessoas que dizem, não quero mais ver o culto do pastor Emanuel, não, porque eu tenho outros cultos para poder ver. Eu já vi ontem de ontem, já estive com ele de manhã, já estive com ele à tarde. Não, moderado. Pega os dias de culto. Eu tenho culto de terça, tenho culto de domingo de manhã, domingo à noite. Amém. Culto de quarta, domingo de manhã, domingo. Amém. Sabe? E não exagere.
você sabe que a Bíblia fala de você comer muito mel, né? Que acontece. Sim. Então, é prejudicial. É prejudicial. Então, faça tudo dentro de um plano determinado, sabe? Quando passar a pandemia, você vai continuar naquilo que você estava fazendo antes da pandemia. Porque senão vai virar um outro ciclo vicioso de busca por likes, busca por audiência, qual culto tem mais audiência, qual igreja tem mais audiência. Isso vai trazer outros males também. Hoje eu faço só o culto que é normal, quarta-feira, culto de ensino, a escola dominical. Pronto. E o culto de domingo, só esse. Acabou, tranquilo. E outra coisa também que é importante todo mundo saber, tem pessoas que eu ligo, tô orando, passa daí, tô orando, tá orando de dia e de noite. Eu digo, gente, dá um tempo, porque vocês estão falando e muitas vezes não estão esperando Deus falar com vocês. Então, dá um tempo em todas as coisas, leva a tua vida espiritual como você estava levando. Quem era religioso vai continuar sendo religioso, quem era espiritual vai continuar sendo espiritual e assim por diante. Concordo plenamente com o senhor. Estamos de acordo. Nossa mente está alinhada. Sim. Para a gente caminhar aqui para o final e liberar o senhor já falou, mas só para seguir o protocolo, algumas dicas simples para termos a saúde mental. Coisa simples, do dia a dia. O senhor já falou... dia a dia, para crentes e não crentes, né? Para crentes, melhor geral, ainda, de uma forma geral. Eu já falei isso. Exercícios físicos, técnica de relaxamento mental, do corpo também, entendeu? Você, pelo menos 1 hora por dia, andar de bicicleta. Andar de bicicleta é muito bom, natação também é muito bom, porque você faz exercício com todas as áreas do teu corpo, né? É muito importante também você dormir à noite. A noite foi feita para dormir, não foi feita para pensar nem se preocupar. Para nós que somos crentes, cultivar o hábito de ir à igreja quando puder. Passar a pandemia, vai para a igreja. Chega na igreja, participa do culto, canta, toca, ora, sabe? Isso é muito importante. Quem também canta os seus males... espanta, né? E é muito importante também a gente cultivar o hábito de ler a palavra de Deus. A gente cultivar o hábito de ouvir canções, músicas, isso é muito importante também. Então, é muito importante você, de repente, cultivar o hábito de todo dia você fazer uma meditação. Aqui, no último congresso de psicologia, aqui nos Estados Unidos, descobriram que todo ser humano precisa de ter uma religião, ler um livro sacro e fazer meditação 15 minutos por dia. Se você tiver uma religião, ler um livro sacro e fazer meditação 15 minutos por dia, você não entra em depressão nem em ansiedade. Imagina se você fizer isso 30 minutos por dia. É ou não é? É algo muito simples para todos nós fazermos. Exatamente. E para finalizar, tá tão bom o papo, mas eu sei que eu tenho que te liberar. Eu vou dizer sobre a técnica de relaxamento que o senhor falou, algo que é muito bom, que eu faço. Você deitar, estica bem o corpo, ora para dormir e tal, deita, estica bem o corpo, relaxa, né? O braço, a perna, o maxilar, e ouça por alguns minutos uma música de relaxamento. A gente não pode espiritualizar tudo, né? Tem gente que acha que tudo tem que ser espiritual. Deus usa essas coisas que Ele mesmo criou. Por exemplo, a música vem de onde? Vem do céu. Então, uma boa música instrumental, com a finalidade de relaxar, faz muito bem, experiência própria de alguém que toca, que gosta de música. Eu amo música, eu ouço vários gêneros musicais, e tudo isso faz muito bem. Faz bem espiritualmente, quando a gente faz para louvar a Deus, e faz bem para nós mesmos, quando fazemos para relaxar. Concordo, eu gosto muito de música orquestrada.
Sim, uma também. sinfofilarmônica, sabe? Eu gosto muito de poder ouvir, eu relaxo assim também, eu começo a relaxar desde o dedo do pé lá até os outros fios de cabelo da cabeça, relaxando, tranquilidade, colocando a minha mente em paz. E aquilo que de repente vai tirar o meu sono, eu peço para sair do quarto, ficar lá para o lado da sala, né? E deixar lá que no outro dia a gente se encontra. Mas esse relaxamento mental e, ao mesmo tempo, do corpo, isso é muito, muito importante, né? E descansar no Senhor. O Senhor está no controle de tudo e de todas as coisas. Os problemas financeiros da igreja, como você disse, Deus é o autor, Deus, o Senhor Jesus é o dono dela. Mas Sim. cedo ou mais tarde, não é só você, está todo mundo passando por isso. Aqui nos Estados Unidos tem muitas igrejas que estão fechadas. Então, isso daí é um problema que é mundial. Então, o que você vai fazer? Vai dormir, vai babar e vai roncar. Vai E descansar por, no Senhor. e por outro lado, Deus levanta as pessoas que são fiéis e que vão estar com a igreja, independente se tem culto, se não tem. Oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah. Isso é muito Pastor, importante. eu quero agradecer a sua participação. Eu queria continuar, mas a gente deixa para uma próxima Isso, oportunidade. vamos fazer uma próxima vez, vamos fazer. É sempre uma honra falar com o senhor, uma pessoa que nos inspira. Amém. Fica aqui as saudações de vários pastores, não dá para citar o nome de Obrigado, todo mundo, igualmente. mas tem aqui o pastor Antônio Pessoa, o pastor Daniel, lá da divisa do Paraguai, enfim, Sim. pastor Valdir, vários pastores que estão mandando saudação. Agora, eu queria falar para você, pastor Israel já vai orar por nós. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, mais uma vez chegamos diante do Senhor, te adorando na beleza da tua santidade, agradecido a ti pela vida, saúde, paz e comunhão que temos contigo. Quero te agradecer por esta oportunidade que tive de estar falando, ó Deus, para o teu povo, para a tua igreja, juntamente com o pastor Emanuel, nesta live. Que o teu amor, Senhor, possa nos alcançar, a tua misericórdia também. Nós repreendemos todo o mal, toda enfermidade, todas as dores. Repreendemos agora todo pensamento negativista, Senhor. Repreendemos agora, em nome de Jesus Cristo, qualquer tipo de levante do inimigo contra as nossas vidas e contra a tua igreja. Atende as nossas orações, se conosco e ajuda-nos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém. Thank you very much. Deus abençoe. You're Bom welcome. culto. Obrigado. Até mais. Né? A gente Amém. vai se falando Deus por aí. abençoe. Qualquer Tá coisa, bom? vamos fazer outra. Um Tá, abraço. joia. Amém. Um abraço. Deus Vai com Deus. abençoe.